Quando Aizen, Gin e Tosen desertaram do Gotei 13, a organização ficou desfalcada em 3 divisões, e foi somente após a épica batalha de Karakura contra os espadas dos 3 capitães que essas 3 divisões receberam novos capitães, Hiraku, Rose e Kensei, dando forma assim à formação que estaria presente no início da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Mas como seria o rank dessa formação ainda no arco Fullbring, antes da evolução final de vários capitães? Qual seria o mais fraco? Qual seria o mais forte? Será que a sua lista é igual à minha? Assiste o vídeo até o final para descobrir. E para abrir o nosso rank, Kensei Muguruma, capitão da 9ª divisão, que fica nessa posição porque, bom, foi o que menos mostrou feitos. Durante o arco Fullbring, ele não teve participação ativa. Porém, durante a batalha de Karakura, se mostrou capaz de derrotar vários Guillians facilmente e lutou contra o Underwise. E embora a luta tenha acontecido em off, possível que ele tenha perdido para o Arranca, já que o inimigo apareceu na luta entre Yamamoto e Aizen para selar as chamas da Zanpakuto do velho. E o detalhe é que o Kensei estava usando o Bankai. Como o Underwise é mais fraco que os espadas, o Kensei fica nessa posição. Agora, quando falamos dos seus poderes, Kensei é um mestre em Hakuda, o estilo de combate corpo a corpo dos Shinigamis, e derruba vários Guillians apenas com socos, e foi capaz de parar o golpe do Underwise. Com a técnica Sandbag Beat, Kensei desfere vários golpes em sucessão. A sua Zanpakuto é Tashikaze, e possui a habilidade de manipular vento e energia, mas especificamente permite ele gerar lâminas de vento que cortam o inimigo e explodem após causar o dano. E com a técnica Bakudantsu, Kensei carrega Tashikaze com Heiryoku, até que ele tome a forma de uma esfera, que é disparada como uma explosão de energia com força extrema, que foi capaz de explodir o braço do Ichigo roluficado durante o treino para o protagonista controlar o seu Hollow interior. A sua Bankai é a Teiken Tashikaze, que concentra todo o poder destrutivo da sua forma Shikai em sua Bankai, e como resultado, os socos do Kensei liberam imensa força explosiva e continua danificando o oponente enquanto seu punho permanecer em contato com ele. E por fim, ele também pode usar sua máscara Hollow, que não apenas aumenta seu poder espiritual, como também aumenta todos os seus atributos, efetivamente o tornando mais poderoso. Em 12º lugar, Hojuro Otoribashi, mais conhecido como Rose, o capitão da 3ª divisão, que também não tem participação ativa no arco Fullbring, mas batalhou contra o Stark na batalha de Karakura ao lado do Love, o que francamente me fez pensar em colocar ele mais acima do que alguns personagens que estão na frente dele. Porém, quando paramos para analisar o desempenho dele na batalha, o capitão praticamente não fez nada. Mesmo com ele e o Love usando Shikai e máscara Hollow, Rose apenas usou a habilidade especial da sua Zanpakuto para destruir alguns lobos, sequer machucou o Stark, e foi pego na explosão do poder do espada número 1. A batalha contra Aizen nem se fala, ele foi completamente humilhado junto com todo o resto do Gotei 13. Apesar disso, Rose é bastante habilidoso no uso de Kido, sendo citado pelo Kubo em um clube outside como o melhor Vizard em Kido. Isso claro tirando o Hachi, e a sua Zanpakuto é até que bem forte. A sua Shikai é a Kinshara, que tem poderes relacionados à música, e isso fica mais claro com a sua técnica Kinshara Sokyoku Daiju Ishiban Izaoi Bara, onde ele prende o inimigo com a sua espada, que se torna uma espécie de chicote com a flor na ponta, e bate nela com os dedos para liberar um som que reverbera pelo comprimento do chicote até a ponta da flor, e cria um vórtice de som reverberante que atua como uma onda de choque, destruindo tudo dentro de uma área considerável da explosão. A sua Bankai é a Kinshara Boutoudan, e não foi revelada até o arco final, mas ele já podia usar na época, afinal, a despertou 100 anos antes do tempo presente da história. Com ela, Rose usa a música para lançar ilusões que, nas palavras dele, capturam o coração do seu alvo, e enquanto as ilusões são meros truques, enquanto o alvo ouvir a música e o seu coração for enganado, as ilusões terão efeitos reais no inimigo, assim como vimos em suas 2 únicas técnicas mostradas, a Sea Drift e a Prometheus. Com a primeira, os dançarinos da Bankai do Rose cercam o oponente e giram até criar um redemoinho de água que causa afogamento, e com Prometheus, os dançarinos geram fogo entre as mãos e disparam no inimigo, que sente seu corpo queimar realmente. Além disso, como um Vizard, ele também pode usar máscara Hollow para aumentar seu poder espiritual e aprimorar seus atributos. Em 11º lugar, Kurotsushi Mayuri, capitão da 12ª divisão, que teve destaque também durante o arco do Ecomundo, onde batalhou e venceu o espada número 8 sem grandes problemas. Afinal, sempre se mostrou um passo à frente do seu oponente. Isso foi visto ao conseguir colocar órgãos artificiais em pouquíssimo tempo para contrapor a técnica do inimigo, ou mesmo com o protocolo de autodestruição da Bankai, em caso dela se virar contra ele. Apesar disso, Isayaporo era um dos espadas mais fracos, e o Mayuri não mostrou tanta coisa assim em relação a poder, além claro das suas experiências científicas, e por isso ele fica aqui nessa posição. E nessa batalha também, ele usa a droga sobre-humana que aumenta os sentidos
sentidos da vítima ao ponto do seu corpo ficar muito para trás e não poder se mover. Yuri explica que o Israel Aporo absorveu uma versão não diluída da droga, o que paralisou ele e o fez sentir como se os segundos se tornassem séculos, o que permite o capitão esfaquear o espada sem problemas. A sua Shikai é a Chizogi Jizo, que possui um veneno que parece uma picada de aranha. Quando o oponente é esfaqueado por ela, corta os sinais cerebrais que controlam os impulsos neurais para o movimento dos membros, independente de onde eles foram atingidos. Mas ao contrário da paralisia regular, os receptores de dor e as terminações nervosas não são afetados pela arma, de modo que a vítima ainda possa sentir dor, mesmo com o membro paralisado. A sua Bankai é a Konjiki Achizogi Jizo, que é uma criatura que libera um derivado venenoso do sangue do Mayuri, que é letal para qualquer um que o respire. Além do próprio Mayuri e da Nemo, o veneno se espalha por uma área de cerca de 200 metros ao redor da Bankai e é quase impossível evitar, ao ponto de que o corpo do Israel Aporo começou a se decompor imediatamente após inalar. Isso sem falar que a Bankai ainda pode liberar lâminas a partir do seu peito para perfurar o inimigo. Em 10º lugar, Komamura Sajin, o capitão da 7ª divisão, que também teve destaque apenas na batalha de Karakura, onde lutou basicamente contra o Tousen Wise, dos personagens poderosos. Na batalha contra Tousen, Komamura lidou bem com ele, enquanto usava a Bankai, e o seu inimigo usava a forma mais básica da sua holoficação. Porém, quando o ex-capitão liberou sua Resurrection, Komamura passou a não conseguir fazer mais muita coisa, e só sobreviveu porque o Izagi conseguiu acertar um golpe no último segundo e foi suficiente para vencer o combate. E na batalha contra Aizen, assim como os outros Shinigamis, o Komamura foi simplesmente humilhado. A sua Shikai é a Teiken, que permite ele criar um braço fantasmagórico do gigante blindado que aparece em sua Bankai para copiar os movimentos do capitão, e o membro gigante, lá ele, possui mais força e poder de ataque devido ao seu tamanho, algo que ganha uma escala ainda maior com a sua Bankai, a Kokujo Tengemyo, que cria um samurai gigante que usa uma espada para atacar a partir da cópia dos movimentos do Komamura. Porém, apesar do seu tamanho, ele é bastante veloz e resistente. Porém, essa Bankai tem uma grande fraqueza. Como existe um vínculo simbiótico poderoso entre o Komamura e ela, qualquer dano infligido à Bankai é refletido em seu mestre, e isso essencialmente torna o Komamura um alvo maior para um oponente suficientemente poderoso. Em 9º lugar, Soifong, a capitã da 2ª divisão e líder da Omitsuki-do, que é uma das mais habilidosas em Hakuda e Hoho, que teve mais destaque em sua luta contra Baraga. Porém, como espada número 2 era basicamente counter dela, a capitã não pôde fazer muita coisa e recorreu ao seu tenente para distraí-lo enquanto ela preparava a sua Bankai, o que prova que se ela estivesse batalhando sozinha, é possível que nem a Bankai ela tivesse chance de liberar. Apesar disso, com o poder dessa Bankai e a ajuda do Hachi, ela conseguiu abrir um buraco na cabeça do esqueleto. Em termos de velocidade, Soifong foi capaz de acompanhar a Yoruichi ainda no arco da Soul Society e conseguiu trocar vários golpes com ela, embora a ex-capitã estivesse enferrujada. Além disso, ela também foi capaz de criar pelo menos 15 clones de si mesma de uma única vez usando o Shunko. Soifong ainda não tinha o seu Mukyo Shunko, mas já podia usar o seu Shunko normal, e ela tem controle o suficiente para liberar a energia Kido com uma explosão direcionada que pode causar danos consideráveis ao seu redor. A sua Shikai é a Suzumebachi e possui a habilidade especial Igeki Kesatsu, ou Morte em 2 golpes, onde ela consegue matar o inimigo com os 2 golpes, se acertá-lo no mesmo local devido ao veneno letal da lâmina da sua Zanpakuto. A sua Bankai é a Jakuhou Raikoben, que tem a capacidade de lançar um míssil anexado à sua base com a intenção de acabar com o adversário em um único golpe. Apesar disso, além de tirar muito da sua mobilidade, durante essa época a Soifong só podia dispará-la com força total uma vez a cada 3 dias, e ela ainda não conseguia lidar bem com o impacto gerado pelo coice da arma. Precisava usar uma faixa de aço usada sobre a armadura para impedir que ela fosse arremessada para longe. Em 8º lugar, Itsugaya Toshiro, o capitão da 10ª divisão, que teve destaque durante o arco Fullbring. É confirmado que ele havia se tornado mais forte após os 17 meses que separam a batalha de Karakura da batalha contra os Fullbring, já que ele treinou para aprimorar sua Zanpakuto. Apesar disso, os seus maiores feitos são na luta contra Haribel, a espada número 3, onde conseguiu vencer momentaneamente ela muito por ser um counter natural dela. Porém, quando a espada voltou para o combate, ele precisou da ajuda da Lisa e da Hiyori, e embora o Itsugaya não estivesse usando mais sua Bankai, sua Zanpakuto é a Hiyori Maru, a Zanpakuto mais forte do elemento gelo, que permite ao capitão controlar a água e o gelo na atmosfera em um nível tão alto que exerce influência sobre o clima. Por causa disso, Itsugaya não precisa que a água esteja presente para usar suas habilidades de gelo. Como marca registrada, Itsugaya cria um ou mais dragões feitos de gelo que irão congelar tudo aquilo que atingir.
A sua Bankai é Daiguren Hyorimaru e tem a capacidade de congelamento muito maior do que a sua Shikai e concede várias técnicas novas. Essa Bankai pode se regenerar enquanto houver água na atmosfera. Com a técnica Zanryo Nigyo, Hitsugaya é capaz de criar e moldar um clone de gelo extremamente realista. A Ryu Senka, ao esfaquear um oponente, uma enorme explosão de gelo irrompe do ponto de contato entre Hyorimaru e o inimigo e o congela completamente. Com Seinen Ryoro, Hitsugaya cria muitos pilares de gelo que cercam ele e seu inimigo. E ao seu comando, esses pilares se movem em direção a ele, envolvendo e o esmagando. E com Ryoten Hyakaso, ao afetar o clima usando sua Bankai, Hitsugaya abre um enorme buraco nas nuvens, através do qual uma grande quantidade de neve flutua sobre seu oponente. E quando a neve entra em contato com ele, flores de gelo brotam por todo o corpo, prendendo instantaneamente um pilar de gelo. Em sétimo lugar, Hiraku Shinji, o capitão da 5ª divisão, que teve mais destaque durante os eventos da Batalha de Karakura, principalmente em sua batalha contra Aizen, onde Shinji surpreende o inimigo ao revelar que a Kyoka Suigetsu não era a única Zanpakuto com a capacidade de controlar os sentidos de outras pessoas, já que a sua Sakanade faz algo semelhante, embora numa escala menor, e consegue até mesmo cortar o vilão. Porém, devido ao desgraçado ser roubado, ele consegue virar a mesa sobre o capitão. Agora, falando dos seus poderes, Hiraku tem um grande domínio de Kido, que é muito rápido, assim como vimos quando ele dissipou um Kido do Aizen que escondia a presença dele, e também foi capaz de acompanhar um Grimmjow, onde inclusive usou sua máscara Hollow e se mostrou capaz de disparar um Zero. A sua Shikai é a Sakanade, que tem a habilidade chamada Sakasama no Sekai, ou mundo invertido, que é liberada quando a névoa aromática é inalada pelo inimigo e o deixa sujeito a uma ilusão de ótica, fazendo assim com que o adversário perceba tudo invertido, cima e baixo, esquerda, direita, frente e atrás e por aí vai. No entanto, não é apenas o senso de direção que é alterado, a visão do oponente, a direção dos ataques recebidos e os locais das lesões também são invertidos, e combater esse efeito é inútil, já que não importa o quão poderoso seja o inimigo, se ele for especialmente alguém acostumado a batalhar, seu corpo não será capaz de se adaptar devido aos seus reflexos que impedem reação adequada. A sua Bankai, semelhante à Bankai do Rose, embora não seja revelada antes do arco final, o Hiraku já podia usá-la, e ela é a Sakashima Yokoshima Happo Fusagari, que cria uma espécie de flor dourada que cobre o Shinji enquanto libera uma névoa, e essa névoa inverte a percepção de aliado e inimigo de qualquer pessoa que esteja dentro do seu alcance. Como resultado, se o Shinji estiver cercado por inimigos, todos eles se atacarão, porque passaram a ver seus aliados como adversários. Porém, essa Bankai não pode ser usada no X1 e nem próximo dos seus aliados. Em sexto lugar, Kuchiki Byakuya, capitão da 6ª divisão, que teve destaque no arco Fullbring e também no Ecomundo. Nesse segundo caso, Byakuya derrotou a espada número 7, o Uzumari, sem muitos problemas. Ao lado do Zaraki, derrotou a espada mais forte em teoria, o Yami. Outro ponto é que ele também derrotou o Tsukishima, o Fullbring mais forte depois do Ginjo. Byakuya é um Shinigami muito versátil. Ele é muito habilidoso em Shunpo e Kido. Com seu Shunpo, ele conseguiu superar a espada com o melhor sonido, o Uzumari, que conseguia criar clones com seu gemelo sonido, e permaneceu capaz de usar Shunpo depois de cortar os músculos e tendões da sua perna esquerda. Em Kido, ele se mostrou capaz de usar o Bakudou Danku para se defender, os Hadous de Byakurai e Soukatsui para atacar. A sua Shikai é a Senbon Sakura, e a sua habilidade especial consiste em que a lâmina da sua espada se espalha em 1000 pequenos pedaços que parecem pétalas de cerejeira que podem ser direcionadas para atacar o inimigo à distância. A fim de evitar que o Byakuya acidentalmente se danifique, tanto com a sua Shikai quanto com a Bankai, Senbon Sakura possui uma área segura, onde as lâminas não atingem nada em um raio de 85 centímetros do capitão, a menos que, claro, ele mesmo permita. Por falar em Bankai, a dele é Senbon Sakura Kageyoshi, que é basicamente uma forma aprimorada da Shikai, que produz milhares de lâminas. São tantas lâminas que Byakuya pode usá-las para ataque e defesa ao mesmo tempo, e o capitão demonstrou 3 técnicas bastante poderosas até esse ponto da história. Com Gokei, Byakuya cria uma enorme esfera com milhões de lâminas para atacar o inimigo por todos os lados. Com Senkei, o capitão une as milhões e milhões de pequenas lâminas em 1000 espadas brilhantes, e essas espadas envolvem totalmente Byakuya e seu inimigo, formando 4 fileiras que flutuam uma sobre as outras. Essa técnica abandona completamente a defesa para focar no ataque. Embora seja uma imagem assustadora, essas espadas geralmente não atacam de uma única vez, mas permitem que o Byakuya controle uma ou duas por vez para atacar. E a partir dessa técnica, o Byakuya usa o Shukei Hakuteiken ao condensar cada uma das espadas Senkei em uma única e potente, aumentando proporcionalmente o seu poder ofensivo. Mas sabe que vai aumentar também a nossa comunidade se você que não é inscrito se inscrever hoje no canal, agora, nesse momento. Então, se você é um lugar de boa para trocar ideia sobre animes e mangás, ser o Mano do Zé é a sua melhor opção. Então já se inscreve aí, pô, que vai ser um prazer te ter aqui. Mas agora, indo para o nosso 5º lugar, temos Zaraki Kenpachi, o capitão da 11ª divisão, que nesse período ainda estava com seus poderes, entre aspas, selado, devido ao seu nerf mental inconsciente.
oponente. Mesmo assim, Zaraki foi capaz de obliterar Giriko, vencer Noitra, Yami ao lado do Byakuya e principalmente o Asashiro na novel Espíritos Estarão Sempre Com Você. Embora seja bom lembrar que a novel estabelece que se o Asashiro tivesse atacado com tudo desde o início, teria vencido, já que não daria tempo do subconsciente do Zaraki se adaptar ao poder do oitavo Kenpachi. Em termos de habilidade, Zaraki ainda não tinha despertado sua Shikai e muito menos a Bankai, onde na luta contra Noitra mostrou saber usar uma técnica de Zanjutsu que aprendeu com Yamamoto, o Ryodan, que é usada quando ele segura sua espada com as duas mãos, faz um corte capaz de partir o oponente ao meio. Além disso, ele ainda podia tirar o seu tapa-olho para liberar mais poder caso quisesse. Em quarto lugar, o Kitaki Jushiro, capitão da 13ª divisão que teve um pequeno destaque na batalha contra o Stark, o que é uma pena, já que ele não tem tantos feitos de combate assim, mas como eu falei já em outros vídeos do canal, ele é sempre colocado em pé de igualdade com o Kyoraku. Além disso, o Kitaki tem uma Reiatsu colossal, ao ponto de que, quando ele se sacrificou para enviar o Mimihage para evitar que o colapso dos três mundos no arco final acontecesse, os Shinigamis restantes não conseguiram suprimir a falta que ele fez, e foi necessário Mayuri usar o amplificador de Reiatsu. Isso porque Kyoraki e Zaraki estavam no local. E se você quiser saber mais detalhes sobre o personagem, vale a pena conferir o vídeo em que fiz uma análise completa sobre ele, e o link para assistir vai estar na descrição. A sua Zanpakuto é a Sogyo no Kotowari, por sua habilidade especial de absorver o ataque de energia de um oponente através da sua espada esquerda e direcioná-la através da corda de conexão para aumentar a velocidade e a pressão do ataque, e em seguida inverter o curso original dele e dispará-lo com a espada direita com força total, tornando muito mais difícil para o oponente esquivar. Em terceiro lugar, Kyoraku Shunsui, o capitão da 8ª divisão que teve seu principal destaque na batalha contra o Stark, que inclusive eu analisei a fundo essa luta no vídeo de análise do Shunsui. O link para assistir também vai estar na descrição. O fato é que no databook, o Shunsui é o capitão com o 4º melhor status e mostrou isso ao vencer o espada número 1. A sua Shikai é a Katen Kyokotsu e tem como habilidade especial transformar jogos infantis em realidade, e as principais técnicas que ele usou nessa fase da obra foram as seguintes: Bushogomar libera grandes lâminas de vento em direção ao inimigo, que forma um estado giratório que lembra muito um tornado, e foi forte o suficiente para neutralizar explosões de cero de alta potência. E a Kageone é um jogo que a regra consiste em que quem pisar em sua sombra perde. O jogo em si permite que os competidores manipulem as sombras ao seu favor. Por exemplo, Shunsui demonstrou a capacidade de se esconder nas sombras ao usar essa técnica. Ele também pode controlar as sombras, usando-as para atacar um oponente, atacando a sombra em que estão pisando atualmente. Sua Bankai é a Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjo, cuja sua habilidade especial força ele e seu oponente a representar os papéis de uma peça trágica, baseada na história de um suicídio duplo de dois amantes, onde cada uma das 4 técnicas dela representa um ato da narrativa abrangente. O primeiro ato é a hesitação da ferida compartilhada, onde qualquer ferida que o Shunsui ou seu oponente inflija também surgirão em seu corpo, como se fossem compartilhadas. O segundo ato é o travesseiro da vergonha, onde manchas pretas aparecem por todo o corpo do oponente do Shunsui, fazendo com que ele sangre profusamente. O terceiro ato é o abismo severo, onde Shunsui e seu oponente são envoltos em uma enorme quantidade de água, do qual ambos devem permanecer até que um deles fique sem Reiatsu e se afogue. O ato final é a tesoura do corte de linha em uma garganta manchada de sangue, onde depois de banhar suas espadas, Shunsui enrola um fio branco ao redor da garganta do seu inimigo, várias e várias vezes, deixando um corte profundo em sua garganta, que se expande antes de explodir sua cabeça. Em segundo lugar, Unohana Hetsu, a capitã da 4ª divisão e a primeira Kenpachi, que só lutou apenas no arco final, é verdade, mas já era tão forte quanto nele, e no databook fica atrás apenas do Yamamoto e do Aizen da formação do arco da Soul Society. Além disso, ela mesmo fala que era mais poderosa do que qualquer outro Shinigami, exceto Zaraki, após a morte de Yamamoto. E falei mais a fundo sobre isso na análise sobre a personagem, que o link para assistir também vai estar na descrição. Como a capitã da 4ª divisão, Unohana é a melhor usuária de Kido de cura da Soul Society. Seu conhecimento de anatomia é grande o suficiente para que, ao examinar o cadáver do Aizen, ela concluísse que tinha alguma coisa de errado. Porém, ela se destaca mesmo como o melhor espadachim da Soul Society, onde simplesmente dominou todos os estilos de esgrima existentes, e mostrou isso quando derrotou Zaraki com bloqueios mentais várias e várias vezes, até ele despertar o seu verdadeiro poder. O poder da Unohana é tão alto que mesmo Aizen no final do arco da Soul Society evitou batalhar com ela porque seria muito desgastante. Sua Shikai é a Minazuki, uma raia gigante que possui a habilidade de curar aqueles que ela engole e armazena em seu estômago. Já a sua Bankai chama a Minazuki também e libera um líquido semelhante a sangue que pode ser manipulado tanto para ataque quanto
quanto para defesa. E como se não fosse o bastante, o Nohana pode usar Minazuki para curar rapidamente qualquer ferimento que ela sofra sem precisar de Kido de cura, já que o líquido da Bankai pode ser usado para esse propósito. E outro ponto é que é bastante debatido se a Bankai corrói ou não, já que se tem discordância sobre se a cena dela e dos Araki esqueletos é literal ou figurativa. Mas falei mais sobre isso também na análise da personagem, então vai lá conferir, beleza? Porque em primeiro lugar, Yamamoto Genryusai, o comandante das 13 divisões, e também tem análise aqui no canal, onde eu revelo algo chocante sobre o exército de mortos dele, e o link tá na descrição, mas fato é que não tem como ser diferente. Yamamoto está simplesmente em outro nível. Mesmo sem um braço, ele foi capaz de obliterar o clone do Yhwach, e digo isso porque no arco Fullbring ele já estava sem um dos seus braços. Apesar disso, ele já tinha feitos como vencer Yhwach no passado e fazer Aizen criar um arranque exclusivo para lidar com a Zanpakuto dele e selar as chamas dela. Além de, bom, o próprio Aizen admitir que não venceria ele naquele ponto da história. Yamamoto é um Shinigami completo. Ele usa técnicas nomeadas de Zanjutsu, Hakuda e usa Kido de nível 90 sem Katameto, com potência absurda. Mas o seu maior poder é a Zanpakuto, Hyunjin-jaka, a Zanpakuto mais forte do elemento fogo e a que possui maior poder ofensivo. Quando liberada, a lâmina da Hyunjin-jaka é engolida pelo fogo e a aura dela incinera tudo e qualquer coisa em que Yamamoto atinge com a sua espada, como vimos acontecer com Aion. A sua Bankai é a Zanka no Tachi e possui 4 técnicas baseadas nas 4 direções cardeais. A primeira é a Zanka no Tachi Leste, que é ativada automaticamente quando a Bankai é liberada, concentra as chamas intensas da espada ao longo da ponta da lâmina e não queima e nem entra a erupção, mas tudo que toca é erradicado até o nada. Com a Zanka no Tachi Oeste, que também é ativada automaticamente, porém isso é vista por outros caso Yamamoto queira, o velho envolve seu corpo com calor que atinge uma temperatura de 15 milhões de graus, portanto, torna-se impossível tocá-lo. O nível de calor produzido por essa técnica é tão alto que, segundo o Nohana, se Yamamoto mantivesse a Bankai ativa por muito tempo, ele poderia destruir a Soul Society inteira. A terceira técnica é a Zanka no Tatsu, onde, empalando a ponta da sua espada no chão, Yamamoto convoca os cadáveres de cinza dos mortos que foram mortos por suas chamas para sair lutar em seu nome. E por fim, tem a Zanka no Tachi Norte, onde o velho libera um corte de fogo e calor concentrados que incinera tudo o que toca. Mas enfim, galera, esse é o meu ranking dos capitães da formação do arco Fullbring. Concorda ou não concorda? Deixa a tua opinião e o teu ranking aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!